Meus amigos, tudo bem com vocês? Quero trazer aqui uma história real, verídica, que de fato aconteceu. Mas quero falar de uma forma que você possa entrar neste cenário e fazer interação, se colocando no lugar das partes que eu aqui vou trazer. Imagine que seu filho retrucou uma professora em sala de aula. A professora disse: "Quem manda aqui sou eu, fulano, sai daqui da frente e vai lá para trás." E o menino de 14 anos, adolescente, diz: "Não, professora, eu quero ficar aqui porque eu gosto de ficar aqui." E a professora diz: "Quem manda aqui sou eu, vai-te agora!" E o menino levanta, chutando o vento, que nem o Chaves, síndrome de Chaves, dizendo coisas ruins e palavrões e refutando a professora, indignada e inconformada. A professora, vendo aquilo, acha que o menino desferiu um palavrão contra ela, um desacato. Então, o que seria certo? A professora deveria chamar este menino para a direção, para a secretaria, dar uma advertência, uma suspensão, pelo desrespeito em sala de aula ou por uma palavra contrária, sim ou não? O que você acha? Que seria razoável, proporcional e correto? Ou não? Se você disse sim, beleza. Se você disse não, também beleza. Mas agora, nessa história real, a professora, ao invés de fazer isso, que são as normativas e diretrizes de qualquer escola que nós temos, inclusive no passado, lá na minha história, existia o livro negro. Todo mundo tinha medo de tomar cafezinho com a diretora e escrever no livro negro. A professora chama a polícia e diz: "Tô me sentindo ameaçada. E o menino assim, e tal, e tal, e tal." Polícia voa para a escola, detalhe. Cadê o garoto? Vai para dentro da sala de aula. Olha, esse ali. Ah, não é um garoto dos olhos azuis, loirinho. Era um garoto negro. Carente, com a vestimenta não tão adequada. E bora para cima, mão na cabeça, aquela coisa toda, sabe? E aí eu venho a dizer, eu sempre digo, todo segmento tem defeito. Tem bom policial, mau policial, bom advogado, mau advogado, bom funcionário, mau funcionário, bom juiz, mau juiz, bom promotor, assim é em tudo. Mão na cabeça, começa a revistar o garoto, tal, aquela coisa toda, bate o sinal, agora enche de alunos ali, nasce o bullying sobre o guri, porque todo mundo começa a falar: "Ih, o fulano é bandidinho, o fulano é criminoso, babá, aquela coisa que não existia, agora passa a existir." E o policial entende que precisa chamar outra viatura. Chama outra viatura, chega, não são mais 4 policiais, agora são 8 policiais, e só então eles ligam para o tutor responsável: "Vem aqui para a escola, está acontecendo um cenário assim, assado." A tutora chega, responsável, olha para aquilo, se assusta. Qualquer um se assustaria, se assombraria, se visse seu filho sendo revistado por uma quantia expressiva de policiais. Ela vai questionar, naturalmente, o instinto protetivo, puxa o celular, começa a gravar, fazer uma prova para si, o policial começa a dar esporros e xingões nela, e faz com que ela pare de filmar. Neste momento, com os questionamentos da responsável, o policial, para não baixar a sua autoridade, algema o garoto. Deixou ele algemado. Detalhe, joga na viatura, joga a tutora na viatura, todos para a delegacia. Final das contas, para concluir, o menino recebe o processo e recebe, em primeira instância, uma condenação. Meses de serviço comunitário, por uma situação assim como essa. Agora, pergunta por último, você que me respondeu lá no início: acha certo que um professor possa fazer isso e o Estado, enquanto sistema público, escola pública, enquanto também segurança pública, algemar o menino de 14 anos e levar para a delegacia? Se fosse o seu filho, o que você acha? É proporcional ou não? Ah, mas tem muito aluno que pula e contraria e faz mal para professor. Nunca foi tirada a legítima defesa de professor, e também existem professores que perseguem aluno, por incrível que pareça. Agora, a última pergunta para concluir. Aí, claro, antes da pergunta, o advogado questiona: tinha câmera, por que os vídeos não foram juntados? Ah, não deu para juntar, etc, etc. Mas qual é a prova? Como vamos condenar sem prova? Em dúvida pro réu, na dúvida absolve-se o réu. Ah, mas tem testemunha. Ah, a testemunha viu? A testemunha ouviu? Não, foi a pessoa que ouviu da boca da professora lá embaixo. Mas a palavra de um professor é um agente público, tem muito poder, afinal de contas é um professor, então se ele disse que é, porque é. E com base nisso, corte-se cabeça e expressa-se sentenças e condenações. Agora, para finalizar, eu pergunto: e se fosse o filho de um juiz? E se fosse o filho de um promotor? E se fosse o filho de um advogado? E se fosse o filho de um gari? O filho da Dona Maria, padeira? Se fosse o filho do Zé da Couve lá da favela? Independente de quem fosse o filho, todos merecem ser tratados conforme artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Dignidade da pessoa humana, independente de raça, cor, credo, religião, cor do cabelo, cor do olho, independente de qualquer coisa, do estereótipo de alguém ou da classe social. Todos merecem ser tratados de forma proporcional àquilo que fizeram. Dignidade da pessoa humana. A Constituição não pode ser rasgada. E essas coisas acontecem na vida real. Estamos falando lá de STF Brasília, mas muitas coisas acontecem à nossa volta. Então,
Tem outra pergunta, e se fosse numa escola privada? Como que seria? Com certeza lá não aconteceria porque a qualificação lá é alto nível, preciso. Então a gente entende que não tem espaço para despreparo. À luz do direito, eu gostaria de saber, e você, o que acha? Qual é a sua opinião? Um grande abraço, que Deus abençoe e que a gente possa sempre falar acerca do direito e sempre com uma ótica panorâmica. Então eu deixo aqui este caso emblemático para você, porque enquanto não é com a gente, tudo bem. Mas quando for com o seu filho e quando for com o meu filho, e aí? Que Deus os livre e nos abençoe. Um grande abraço.